Escrituras. Amém? Olha só, irmãos. Eu vou tá lendo, né? Não vou aguardar os irmãos tá achando os versículos para a gente adiantar um pouco. Amém? Então, irmãos, o primeiro versículo é Hebreus, capítulo 11, versículo 11, que diz assim: pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O outro versículo, irmãos e irmãs, é Gênesis, capítulo 30, versículo 1, que diz assim: Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, senão eu morro. Olha só. Eu vou ler mais um versículo que está em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que ele fez. Amém? Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos esses primeiros dois versículos que nós lemos aqui, são de mulheres que eram estéreis, né? E é interessante na Bíblia que tem muitas histórias impactantes, importantes, justamente de mulheres que não poderiam ter filhos, né? A mãe de Sansão, né? A mãe de João Batista, né? A mãe de Samuel. Olha só, a mãe desses homens eram mulheres que não poderiam ter filhos, né? Isso aí já nos impressiona. E esse primeiro versículo fala de Sara, que também não podia ter filho. E aqui diz que ela recebeu o poder para ser mãe. Então, assim, ela era estéril, ela não podia ter filho. Mas o que a gente pode já tirar desse versículo? Que ser mãe é um poder. É um poder concedido por Deus às mulheres. Amém? Então, ela recebeu o poder de ser mãe. E o outro versículo também que nos impressiona muito aqui de Raquel é que ela fala, né, para Jacó: me dá filho, senão eu morro. Sabe, assim, emblemático, né? Dá-me filho, senão eu morro. Amém? Então, irmãos, eu queria tocar em algumas questões, rapidamente, sobre a questão da maternidade. Amém? Não vou dar conselhos para as mães, né, do como fazer, até porque não tenho, né, autoridade para isso. Mas a gente vê na palavra alguns pontos que a gente pode pincelar em relação à questão da maternidade, amém? Então, irmãos, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para os irmãos é o seguinte: a maternidade, ela é um atributo também de Deus, sabia? É algo da característica de Deus. Aí, alguém pode olhar, irmãos, heresia, né? Calma aí, irmão, vou explicar. Olha só, irmãos. Lembra do versículo que nós lemos aqui de Romano? Que os atributos invisíveis de Deus se dão a conhecer, são conhecidos pelaquilo que Ele criou. Amém? Então, Deus criou muitas coisas. Ele criou, por exemplo, o casamento. Mas por que Ele criou o casamento? Porque Ele queria mostrar algo dele. Algo do relacionamento do seu filho com a sua noiva. Então o homem, ele criou o homem por quê? Porque o homem é para ser símbolo de Cristo. Ele criou a mulher para quê? Para ser símbolo da igreja. Está vendo que tudo que Deus criou é para expressar a si mesmo de alguma maneira? Então, a maternidade também foi assim. Em Deus também existe esse tributo da maternidade. Não estou dizendo que Deus é uma deusa, né? Nada disso, né? Mas até porque não se aplica a Deus, né, as questões de gênero, né? Então, mas esse atributo da maternidade, do amor de mãe, é algo que vem de Deus. Amém? Então, assim, um versículo interessante está em Gênesis, capítulo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Algumas traduções dizem assim: pairava sobre as águas, né? Então, assim,
Essa palavrinha, sabe essa palavrinha pairar ou se mover, no hebraico, ela é a mesma palavra para chocar. Sabia disso? Interessante isso, né? É a palavra para chocar. Então o espírito estava ali, né, como que chocando, né? Então a gente vê essa questão, né, do gerar. Amém? E nós temos na nossa vida cristã aquilo que nós chamamos de novo nascimento, ser gerado novamente. Os irmãos lembram daquela passagem das Escrituras em que Nicodemos vai conversar com o Senhor Jesus? Ele conversa com o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus fala para ele, Nicodemos, importa é nascer de novo. E Nicodemos disse, mas Senhor, eu vou entrar na barriga da minha mãe e sair de novo? E aí o Senhor diz, não, tem que nascer da água e do Espírito. Então, olha só, o Espírito também como esse ser que gera, amém? Que gera novamente. Fomos gerados uma primeira vez do ventre da nossa mãe, mas é necessário um gerar de uma segunda vez, agora do Espírito. Está vendo como esse atributo da maternidade também está em Deus? Amém? Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, esse atributo, né? Por que Deus criou a mulher para ser mãe, né? A mulher como mãe? Porque ele também queria, através disso, expressar algo de si mesmo. Amém? E olha só, irmãos. Então, nós temos o quê? A maternidade como um atributo de Deus. E quando se fala em mãe, né, se eu perguntar assim, qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando fala mãe? Né? Eu chuto que uma boa parte, ou talvez a grande maioria, a primeira palavra que iria vir era amor. Pelo menos eu chuto, né? Filho, né? Então, assim, eu queria chamar, né, a atenção para a questão do amor. Que é o seguinte, olha só, olha esse versículo aqui, irmãos. Isaías 49:15. O Senhor responde, será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que gravei você nas palmas das minhas mãos, e as suas muralhas estarão continuamente diante de mim. Está vendo aqui? Deus quis expressar aqui o tamanho do seu amor. E para ele expressar, ele teria que comparar isso com outro amor muito grande. E terrenamente ele olhou e disse assim, não, para mim, esse amor que é tão, tão, tão grande, para mim expressar ele, eu vou ter que procurar aquilo que humanamente é o maior. E aí ele usou o quê? A mãe. Pode a mãe, né, esquecer do seu filho que amamenta? Pode a mãe não se compadecer, né, do fruto do seu ventre? Pois ainda que ela se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de você. Olha só. Está vendo como Deus exaltou o amor de uma mãe? Ele exaltou por quê? Ele queria falar da grandiosidade do amor dele, que é acima de todas as coisas. E para isso, ele usou o maior amor que humanamente seria possível. Amém? Então, irmãos, em Deus há esse amor de mãe, sabia? Lembra que Jesus, certa vez, falou o seguinte, ó, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apredeja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Consegue perceber esse amor maternal, né? Do próprio Jesus ali. A gente viu aqui o Espírito, né, como esse ser gerador, e aqui o Senhor Jesus expressando esse amor maternal. Quantas vezes eu quis reunir como pintinhos, né, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Consegue enxergar esse amor? Então, esse amor que Deus colocou naturalmente até no coração das mulheres em relação aos seus filhos, é algo que vem dele. Amém? E é só uma pequena parte, uma pequena ilustração daquilo que é o amor grandioso do nosso Deus. Daquele amor que transcende todas as coisas. Amém?
E olha só, inclusive na igreja, a gente vê o apóstolo Paulo também se colocando num papel de mãe, né? Quando ele diz assim, meus filhos, filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. Olha só, tá vendo? Quem, né, é pastor sabe muito bem o significado dessas palavras, né? Quem cuida de pessoas, né? Quem labuta, né, para realmente formar Cristo nas pessoas, sabe o que é a dor de parto, né? Aqui a dor de parto espiritual nesse caso. Então até a dor de parto que as mulheres têm é algo que serve para ilustrar questões espirituais. Amém? E vocês lembram que o sábio Salomão, quando esteve lá diante do julgamento, né, que muito difícil, duas mulheres disputando, dizendo que era a mãe de um bebê, né, e uma dizia, esse bebê é meu, a outra dizia, não é meu. E o que Salomão sacou, né, para julgar aquela causa? Foi o quê? Eu vou aguçar o coração da mãe. Que na hora que aguça o coração da mãe, aí dá para ver quem é a mãe verdadeira. Eles traz uma espada aí, parte essa criança no meio e dá um pedaço para cada, já resolve essa situação. No mesmo instante, o coração da mãe, não faça nenhum mal para a criança, entregue ela para outra, ela pode entregar. Né? E a outra ainda não teve nem reação de falar nada, ela já, não mate meu filho. E quantas vezes a maternidade é isso, né? Tem que perder para ganhar. Né? Tem que perder para ganhar. Ela preferiu perder naquele momento para ganhar o seu filho. Ela perdeu para ganhar. Amém? Então, esse amor, irmãos, é um amor insistente. A gente vê muito casos de jovens, de pessoas que se entregam à droga, e é terrível, né, a situação, e às vezes muitos parentes, até os pais insistem, mas uma hora acaba desistindo diante da situação, mas quem é que permanece ali? Quem é que permanece? A mãe. Por quê? Porque isso é também um atributo de Deus. Deus permanece. Ele insiste. Ele é um amor insistente. É um amor insistente. Tem um versículo em Oséias que diz assim, Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Quanto mais os amava, tanto mais se afastava de mim. Sacrificava aos baalins, queimava incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que eu é que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo do seu pescoço e inclinei para dar-lhe de comer. Olha só, tá vendo o amor insistente aqui? Ele não quer, ele vai sacrificar os ídolos, vai atrás dos baalins, né? Dos ídolos, das imagens de esculturas, mas o amor está ali, insistindo, um amor que não desiste, atraís com cordas humanas, com laços de amor. Será que as mães não se enxergam aqui? Se coloca aqui no papel de Deus dessa maneira, né, para com seus filhos? Então, irmãos, a maternidade, o amor de uma mãe, ele é uma ilustração do grande amor de Deus. Amém? E é tão impressionante que Deus consegue ter em si mesmo, né, tanto os atributos da paternidade quanto os atributos da maternidade, né? Nós não somos capazes, é humanamente quase impossível uma mãe substituir um pai e um pai substituir a mãe, né? Mas Deus consegue ter esses atributos, né, em si, ambos os atributos. O pai geralmente tem a questão mais da disciplina, né? E a mãe aquele amor, o amor sem limites. Amém? Então, irmãos, falei assim um pouco sobre esse aspecto, né? Da maternidade em relação a Deus. Agora eu queria falar um pouquinho da maternidade em relação às mulheres. Amém? Primeiro,
a maternidade é o grande chamamento para as mulheres. Amém? Existe sim casos, né, de irmãs, de mulheres que não podem ter filhos. Deus, né, tem, né, existe, né, até texto que falam sobre aqueles que não podem, dos eunucos, que não podem ter filhos e tal, que tem o lugar, né, Deus. Mas para aqueles que Deus deu esse poder, como a gente viu no início, né, essa é uma das grandes missões da mulher. Amém? Olha só. Aquele texto que a gente leu, né? Só relembrando, Raquel, né, disse: "Dá-me filhos, do contrário morrerei." E lembra de Ana, a mãe de Samuel, do profeta? Ela chorava, né, porque queria ter um filho, ficava triste. Inclusive o marido dela disse assim: "Mas eu não sou melhor do que 10 filhos para ti?" Ela tinha tudo, tinha o amor completo ali, o esposo dela amava ela, sabe, de um modo muito grande. Mas faltava algo na vida dela. Faltava filhos. Né? Amém? Então, irmãos, primeiro, em relação à mulher, o que a gente pode dizer? Primeiro que a gente precisa enxergar a grandiosidade dessa missão. A Bíblia coloca a missão de mãe, sabe, num nível tão grande. A grandiosidade da missão de ser mãe. E hoje, o que nós vemos muitas vezes é o quê? E hoje o que nós vemos muitas vezes é o quê? É a mãe se eximindo da maternidade, né, terceirizando, entregando para creches, né? Então, nós precisamos resgatar como igreja, como povo de Deus, esse lugar central que a Bíblia coloca da maternidade. Deus eleva, né, isso a um nível muito grande, a questão da maternidade. Amém? Olha só, para deixar isso bem claro, onde o patamar que Deus coloca isso, em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, ó: "E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor, santificação e bom senso." Olha só, irmãos. Pararam? A mulher será salva tendo filhos. Eu vou falar rapidamente aqui o que não significa esse versículo, né? Primeiro, a salvação aqui não é salvação vida eterna, tá? Por quê? Por que não é? Porque todo o contexto bíblico diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, tá? Então não está falando da salvação no sentido de vida eterna, porque essa salvação depende em crer na obra de Cristo, se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então estamos claros aqui. Mas aqui diz que existe uma salvação, sim, que a mulher alcança através da sua missão de mãe. Aí, sim, irmão, mas então que salvação é essa? Eu não vou explanar, até porque a gente não tem tempo para isso, mas nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. E nós temos 3 tipos de vida. A vida do corpo é a vida biológica. A vida do espírito, né, é a vida da alma, né, a psique, né? E a vida do espírito é usado um termo grego, zoe, tá? Então nós temos 3 vidas: a biológica, a psique e a zoe, tá? E quando fala aqui que ela será salva, é na sua alma. Oi, som. Amém, irmãos? Será salvo é o quê? Em relação à vida da alma. Amém? Então tá dando para acompanhar? Amém, né? Então assim, irmãos, olha só.
Isso, inclusive, né, para deixar bem claro, no próprio Cartas aqui a Timóteo, Paulo fala para Timóteo mesmo sobre ele ter cuidado da doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a si mesmo quanto aos outros. É a mesma questão, não é salvação, vida eterna, porque a pessoa não pode se salvar a si mesmo, amém? Essa salvação da alma que nós estamos falando aqui. E olha só, e que texto a gente pode pegar para exemplificar a salvação da alma? É Marcos 8:34, que diz assim, ó irmãos. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Então aqui é salvação da alma. Então assim, o que é eu perder minha alma? É eu negar a mim mesmo. Será que existe algo que faça com que nós nos neguemos, ou que uma mulher se negue mais do que a maternidade? Na maternidade ela se dá, se doa por outro ser, por aquela, né? Ele se entrega a sua carreira profissional, pelo menos deve ser assim, até, né? Eu faria até um trocadilho com esse texto aqui, né? Que adianta a mulher ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos? Que adianta? Que adianta a mulher ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos? Então Deus colocou na responsabilidade das mulheres cristãs, das mães, uma responsabilidade tão grande, que são vidas, entregou vidas inocentes, para que vocês devolvam obedientes ao Senhor. Vocês conseguem enxergar o tamanho da responsabilidade que o Senhor colocou? Conseguem enxergar? E às vezes nós estamos falando assim, eu preciso ter um ministério, né? Precisamos sair, precisamos pregar, precisamos fazer o ID, mas temos que começar por onde? Onde é o começo? Os nossos filhos, a nossa casa, o nosso lar. A gente quer pessoas para discipular, para pregar o evangelho. Tem umas bem próximas de vocês, tem umas bem pertinho, que vocês têm os ouvidos dela a todo momento. Né? Pode ir treinando aí. Quer pregar para a multidão? Pode ir treinando. Tem ouvidos ali, olhos ali fitos em vocês. Cada passo de vocês. As mães sabem que até no banheiro, né? Então, irmãos. Então, essa é a responsabilidade das mães, das mulheres. E eu só ressalto aqui um exemplo, né? Que foi a mãe de Timóteo. Lembra de Timóteo? Paulo fala assim, para Timóteo, escrevendo para Timóteo, diz assim: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Está vendo a influência de uma mãe na vida de um filho? Amém? Muitas mães aqui podem ser os instrumentos de Deus para preparar apóstolos, profetas, evangelistas, pessoas que realmente toquem nações, né? Preparar mulheres que realmente também sejam missionárias e levem o evangelho. Amém? E pisem nações. Muitas mães podem se achar pequena, dizer assim, puxa, eu vi a pastora falando esse dia, eu nunca pisei as nações, né? Desde nova, ansiava, não pisei. Mas minha filha pisou. Você pode se achar às vezes pequena. Eu não tenho eloquência, eu não sei falar, eu sou tão limitada, mas você pode ser instrumento para produzir um instrumento muito grande de Deus. Amém? Dentro da tua simplicidade, lá no quarto do teu filho, você vai ser esse instrumento. Ninguém vai ouvir teu nome,
na TV, ninguém vai ouvir teus nomes, né, como a grande missionária que chegou, que vem pregar para as multidões. Mas onde teu filho pode chegar? Onde teu filho pode chegar? Tu pode gerar em oração, né, em ensino, pode gerar grandes mulheres e homens de Deus. Amém? Então, irmãos, falei das questões da maternidade um pouco, né? Que em relação a Deus, em relação a mulheres, e eu quero falar em relação ao quê? Aos filhos, também de modo bem rápido. Amém? Em relação aos filhos, a grande responsabilidade, porque todos nós também somos filhos, né? A grande responsabilidade é cuidarmos das nossas mães. Amém? Provérbios 15, 20 diz assim: o filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Quem despreza a mãe é insensato. Isso é tão interessante, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, olha só, em relação à sua mãe ali terrena, né, a Maria, teve o cuidado, no momento da sua morte, não deixar ela desamparada. Ele lá, na cruz, Maria e outras mulheres, né, ali aos pés da cruz, e João, né, o discípulo e apóstolo ali, também, ele, naquele último diálogo diz ali para Maria: mulher, eis aí teu filho. E aí olha para João e diz assim: eis aí tua mãe. Naquele momento, olha só, a pessoa que está no momento da morte, o que ela vai pensar em falar ou fazer? Aquilo que é o mais importante, não é verdade? E Jesus se preocupou em não deixar Maria desamparada. E aí depois o texto fala assim: e a partir daquele dia, aquele discípulo, né, o tomou para a sua casa. Olha só, tá vendo? Se o próprio Senhor Jesus nos deu esse exemplo, né, que a gente podia dizer, não, ele é Deus, né, mas ele, ali ainda expressando a sua humanidade, ele se preocupou com a sua mãe. Olha só. Sem contar, né, que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenha longos anos, né, de vida. Amém? Então, se os filhos querem se dar bem e querem viver muito, honra papai e mamãe. Amém? Eu até falo eu não tenho mais minha mãezinha, né? Já faleceu. Mas eu falo para Josiane, eu disse: Josiane, tu vai viver muito, tu vai viver mais do que eu. Eu sempre falo para ela, porque o amor, né, a honra que ela expressa com os pais, eu digo assim: tu vai viver mais do que eu. Se prepara. Olha só. Então, irmãos, e agora, para a gente fechar, a gente falou o quê? Só recapitulando. A maternidade em relação a Deus, que é atributo de Deus. A maternidade em relação à própria mulher, né, que ela deve valorizar esse grande ministério que o Senhor deu. A maternidade em relação aos filhos, que eles devem cuidar das suas mães. Amém? E a maternidade em relação aos homens. Olha só, Salmos 28:1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo lhe irá bem. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Olha só, a bênção, né, para aquele homem que teme o Senhor. O pastor Samuel estava falando do temor, né? A bênção para o homem que verdadeiramente teme o Senhor é o quê? É ter uma mulher e ter filhos ali ajustados ao redor da mesa. Nós não falamos tanto de mesa aqui? Então, os homens precisam o quê? Criar ambiente de mesa com a sua mulher e com seus filhos. Se ele teme o Senhor, o resultado é mesa com mulher e com filho.
Efésios 5, 25 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o homem tem essa incumbência de estar ajudando a mulher nessa sua missão tão grande, inclusive o quê? Através da palavra, alimentando, cuidando, lavando com a palavra. Então, eu quero pregar num estádio, para uma multidão. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Passar a palavra, né? Ou ministrar a palavra para minha esposa. Eu lembro de uma frase do pastor Josué Gonçalves, né? É um slogan, diz assim: nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Amém? Então, meu ministério, o teu ministério, não pode ser desculpa por fracasso do teu lar, do teu ministério para com tua esposa ou para com teus filhos. Né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? E perder sua casa, o seu lar, seus filhos. E continuando o texto diz assim: para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha só, irmãos. Está vendo o tamanho da responsabilidade de nós, homens? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo o faz com a igreja. Então, nesse papel, Deus colocou o homem como, né, nessa relação de marido e mulher, como aquele que prefigura Cristo. E olha o que Cristo fez pela igreja. Olha o que Cristo fez pela igreja. Né? Às vezes a gente fala muito do papel da mulher de submissão, né? Como representativo também da igreja, mas o papel do homem, olha só, é o quê? É cuidar e, se preciso for, entregar a própria vida pela esposa. Ou seja, os homens precisam ter essa consciência de que precisamos ajudar nossas esposas a cumprir o grande chamamento e o grande ministério que elas têm sobre a vida dela, de cuidar dos nossos filhos. Né? Porque quem passa mais tempo com os filhos? Quem passa mais tempo? Aquela que está ali sempre com eles, né, no seu seio. É tão emblemático essa figura, que eu lembro, tem um salmo que eu acho espetacular, eu gosto muito dele, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar o meu coração, como uma criança desmamada se aquieta no seio de sua mãe. Assim é minha alma para comigo. Olha só. Então, e Pedro fala, né? Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser cordeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Lembra disso? Se a gente não estiver cuidando do nosso lar, cuidando dos nossos filhos, da nossa casa, apoiando nossas irmãs, né, nossas esposas, com a grande missão que elas têm de cuidar dos filhos, de exercer a maternidade, nem as nossas orações serão ouvidas. Eu vou terminar, irmãos, eu vou terminar aqui com 3 frases já batidas, que é a do pastor Josué Gonçalves, e mais 2 que eu coloquei aqui, que diz assim: nenhum sucesso
Só lembrando, porque quando falamos de maternidade, falamos de família, né? Nenhum sucesso justifica o fracasso de sua família. Não é sucesso ministerial se há fracasso na família. Não há sucesso espiritual se há fracasso na família. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Som. Amém. Agora tem uma apresentação da irmã Fernanda com a Sara. Pra me ver sorrir, noites em claro, levantar cedo pro trabalho, às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Que lindo, eu tô chorando. Vamos aqui, crianças. Vem aqui. Vem. Os maiores atrás.
Mamãe, eu te amo. São muitas emoções e continua. Tem mais.
Gabriel e Gabi, quer fazer uma homenagem para a mãe de vocês? Pode ir na frente. Gabriel, quer ir, Gabriel? Mãe, a senhora cuidou da gente mesmo, a senhora é doente, a senhora cuida da gente quando a gente ainda está doente. Todo mundo pegou a virose, mas a senhora ainda continua cuidando da gente. Eu amo muito a senhora. Alguém mais quer fazer uma homenagem para sua mãe? Feliz Dia das Mamães. Meu amor, obrigado por ser a melhor mãe do mundo. Te amo demais. Eu sou muito grata por ser sua filha. Te amo. Alguém mais quer fazer uma homenagem para sua mãe? Amém? Quero chamar todas as mamães aqui para a gente tirar uma foto. E nós já vamos servir o jantar. Os irmãos que estão disponíveis, que estão escalados para servir. Você pode tirar isso aqui para a gente ficar aqui. As mamães aqui em cima e as crianças aqui embaixo, os filhos. Eu vou pedir aos irmãos que hoje à noite os irmãos vão servir o jantar para as mulheres, as irmãs, tá? As mamães depois vão se encaminhar para ali, vão sentar à mesa e os seus filhinhos vão lá para a sala das crianças e os homens vão lhes servir. Amém? Então, as mamães venham para cá, todas as mamães, tá? Para a gente tirar uma foto. Amém? Vamos lá, mamães. Fotógrafos, se coloquem aí. Vamos organizar aqui. Cadê os fotógrafos? Pode descer. Isso, Maurício, gostei de ver.
pegando todo mundo aqui, tá? Cadê a Natália? Cadê a Val? No colo? Vem, Val, tu é mãe.